colocou uma espada flamejante em volta do jardim, para que o homem nunca mais voltasse para lá. Mas Yeshua vem para restaurar a comunhão do jardim. Nos faz passar, ó Pai, por essa espada flamejante, pela Tua palavra que nos corta, mas nos leva à essência da inocência. Yeshua, leva-nos, Pai, à inocência que nos foi roubada. Leva-nos à inocência, ó Pai, que nos foi arrebatada. Leva-nos, Pai, à inocência de filhos. Conduz-nos pela Tua preciosa e poderosa mão, Senhor. E nos faz estar no Teu colo agora para Te ouvir falar. Eu suplico em nome de Jesus. Oh, glórias. Irmãos, nós falamos há 2 semanas atrás. Semana passada eu estava viajando. A Denise ministrou aqui. Não pude estar, mas fiquei sabendo que, para a glória do Senhor, foi muita bênção. Fomos edificados. Eu peço que o Senhor nos edifique hoje de novo. Uma semana antes disso, nós falamos sobre Zoe, a vida de Deus, uma primeira ação. E de forma bem resumida, nós vimos que o Zoe, a vida de Deus, ela foi derramada no nosso homem interior a partir do Pentecostes, do que aconteceu no Pentecostes, né, na festa de Pentecostes. E vimos a iminente necessidade de clamarmos por isso, por poder do Espírito no nosso homem interior. Lembra aquele texto que nós lemos? Que o apóstolo Paulo rogava ao Pai para que ele desse sobre o coração dos cristãos de Éfeso, poder no homem interior, poder do Espírito no homem interior. Hoje nós vamos continuar falando sobre Zoe. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, ou o seu celular, enfim, com a Bíblia em Efésios 1:3. Queridos, o Espírito Santo de Deus está martelando no meu coração a palavra inocência. Nada a ver com o que eu preparei aqui. Mas eu gostaria de dizer que, se porventura você passou por circunstâncias, preste atenção nisso, se porventura você passou por circunstâncias esses últimos dias, tempos, semanas, que você teve uma sensação de impuro. Essa sensação de impuro, ela é muito perigosa. Porque o pecado é culpa nossa, mas a acusação não é nossa. Ela vem do inimigo das nossas almas. Então, se você fez algo, se você pecou, se você negligenciou a voz do Senhor, o que quer que você tenha feito, e você esteja se sentindo impuro, eu queria dizer para você que, se há arrependimento no seu coração, não há nada que ultrapasse o sangue de Jesus. Não tem como você atingir mais a Deus do que o sacrifício de Jesus o atingiu. Então que você se arrependa, peça perdão para o Senhor, se conserte, mas não se sinta impuro. Quando Ele te chamou e quando Ele te amou, Ele já sabia dos seus pecados. Para Ele não é novidade alguma, e não há o que escandalize o coração do Senhor, uma vez que a oferta de Jesus já foi o maior escândalo do mundo. Então que seja tirada toda a culpa dos corações aqui hoje, Senhor. Toda a culpa arranca fora em nome de Jesus. Toda a culpa leva embora em nome de Jesus. Toda voz culposa, cale-se agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre nós está o sangue de Yeshua, não o sangue de animais. Não há comemoração dos pecados, como dizem Hebreus sobre nós, porque nós não matamos um novilho. Nós temos um cordeiro que se entregou por nós. Então esse sangue
eu invoco sobre as nossas vidas aqui. E toda culpa, conscientemente agora perca força. Diante da consciência do sacrifício que Ele fez, que é maior. E diante do amor do Pai, que é ágape, incondicional. Não pelo que nós fizemos, mas pelo que Ele fez. Em nome de Jesus. Efésios 1, 3 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vamos ler direto até o 12, eu peço que você preste atenção. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, vamos falar sobre essa palavra, de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito de novo, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém. Queridos, vamos falar hoje sobre Zoe. E nós vimos na última ministração que Zoe significa vida. Mas não é qualquer vida. É a vida de Deus. A palavra Zoe, ela é a palavra grega para a vida. Quando em João, no capítulo 1, ele fala acerca da vida, a vida se manifestou a nós, a vida estava nele. Por que a vida estava nele? Porque hoje a vida está em todos aqueles que se dizem ser dele, todos aqueles que confessam o nome dele, recebem o Zoe do Pai, recebem a vida dele no seu espírito. Então o nosso homem interior, ele estava morto, o nosso espírito, ele estava morto, mas pelo sacrifício de Yeshua, quando há o derramamento do Espírito do céu, que nós vimos que foi proferido em Isaías e tantos outros profetas, então o nosso espírito tomou vida, então o nosso espírito foi impactado pelo Zoe, e agora o nosso espírito não está mais morto, mas ele está vivo. Então agora o sacerdócio que nós exercemos é um sacerdócio vivo, por isso que nós somos chamados de raça eleita e sacerdócio real, porque cada um de nós recebeu o Zoe de Deus, o Zoe de Deus que ficava na arca do concerto, que quem encostasse nele morria, porque não podia contender a morte com a vida. Esse Zoe entra no coração da crê em Jesus, e esse que crê em Jesus começa a viver por essa vida, ou deveria começar a viver por essa vida, e não mais pela outra que nós já sepultamos quando confessamos a Ele, quando conhecemos figuramente as águas do batismo. Esse é o Zoe que a gente viu Queridos, para falar hoje, eu gostaria de começar, nós vamos desossar esses versículos que nós lemos. Se você fechou, pode deixar aberto aí em Efésios 1. O versículo 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Há uma problemática aqui, que está em Levítico 17:11, que diz assim: a vida da carne está no sangue. Levítico 17:11, não precisa abrir, diz assim: a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenha dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, queridos, presta atenção. A vida da carne estava no sangue, mas a nossa carne estava morta nos nossos pecados e nos nossos delitos. Então nós não estávamos vivos, nós estávamos mortos. O sangue continuou com vida. Veja que mesmo após o pecado herdado de Adão, quando Abel morre, seu sangue clama ao Pai. Abra aí em Gênesis 4:10, esse texto é muito forte, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. Gênesis 4:10.
a carne morreu com o pecado, mas e o sangue? Quando o homem peca, a carne morre, certo? A palavra fala, o Senhor falou assim para Adão: se você pecar, se você comer do fruto proibido, você vai morrer. Ele morreu fisicamente, ele caiu morto, como aconteceu em tantas outras passagens em que pessoas tocaram, por exemplo, a arca da aliança e morreram. Não, ele não teve essa morte, ele morreu no espírito. E a carne do homem morreu, ela inflamada pelo pecado. Mas e o sangue? Olha esse texto de Gênesis 4:10. E disse Deus, aqui Deus está falando para Caim, e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Abel tinha pecado? Sim. O único que não teve pecado foi Jesus. Então Abel tinha pecado? Sim. Ele morreu como? Caim, o irmão dele, matou ele, certo? Aí vem Deus e fala para Caim: cadê o seu irmão? A voz do sangue dele clama para mim desde a terra. Então o sangue morreu com o pecado? O sangue estava vivo. Abel, o sangue de Abel estava clamando para Deus. E se, nós lemos esse versículo semana retrasada, a vida da carne está no sangue. Semana retrasada não. Nós lemos hoje também, Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Se a vida da carne está no sangue, o que o sangue de Abel clamava a Deus? Vida. O que o sangue de Abel gritava para Deus? Eu quero vida. Tudo que Deus faz, Ele faz para um propósito. Tudo. E o sangue Ele fez para que desse vida para a carne. E agora aquele sangue que Ele fez e que estava em Abel, não tinha mais uma carne. Estava tudo morto. Então o que o sangue de Abel clamava? O que ele requeria? Por que Deus vira para Caim e fala assim: o sangue do teu irmão clama para mim desde a terra? Ele gritava por vida. Foi um sangue que foi derramado, foi uma morte que foi consumada injustamente. E ainda que Abel fosse um pecador como eu e você, mas o sangue para Deus é algo diferente. Quando Deus criou o sangue, Ele quis colocar no sangue a vida. E até hoje é assim, as pessoas doam o quê? Doam sangue. Por quê? Porque sangue é vida. O que nos cobre de todo pecado e delito? O sangue de Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus tem vida. Então, o sangue de Abel, que já estava morto, que não foi morto por um sacrifício, que não era o Cordeiro de Deus, era só Abel. Mas o sangue de Abel também foi feito para dar vida a uma carne, e agora estava tudo morto. O sangue de Abel foi doado por um Criador. Ele não tinha poder nele mesmo. Mas tem um sangue que tem esse poder. Queridos, quando Abel morre, e ele morre de forma injusta, o sangue de Abel grita por Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel não tinha poder para cobrir ninguém. O sangue de Abel não tinha poder para alcançar ninguém. O sangue de Abel era o sangue de Abel. Abel era pecador, como eu e você. Ele nasceu fruto de um pecado como eu e você. Ele herdou o pecado de Adão como eu e você. Então, o sangue dele não podia me cobrir. O sangue dos animais, quando eram mortos, e o Senhor pediu que fosse assim, o sangue dos animais, dessa mesma forma como o de Abel subia, o sangue dos animais fazia uma expiação temporária. A palavra fala em Hebreus que através dos sacrifícios dos animais se fazia a comemoração dos anos. Era como se o pecado fizesse aniversário, porque ano que vem ia ter que matar um outro cordeiro de novo para uma expiação de 365 dias, para uma expiação específica, para uma expiação temporária. Deus colocou esse
esses animais, esse encargo, e os sacerdotes, os sumos sacerdotes da época, eles queimavam e eles matavam, esse sangue era vertido em favor do povo, mas esse sangue não eliminava os pecados, esse sangue aplacava temporariamente a ira de Deus, porque assim como o sangue de Abel gritava para ele por justiça, o sangue desses animais gritava por vida e por justiça, e isso era imputado aos homens, ainda que temporariamente. Mas a palavra do Senhor diz assim, em 1 Coríntios 15:45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, presta atenção nisso. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Vou ler de novo. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, queridos, pausa. A ovelhinha, ela nasceu de uma outra ovelhinha, que nasceu de uma outra ovelhinha. Abel nasceu de Adão e Eva. Eu e você nascemos do nosso pai e da nossa mãe. O que isso diz? Isso diz que nós herdamos um sangue. Nós herdamos um sangue. Mas quando nós falamos de Jesus, nós não estamos falando do filho do José com a Maria. Nós não estamos falando de alguém que houve uma concepção. Nós não estamos falando de um espermatozoide que fecundou um óvulo e um espermatozoide que saiu de José. Nós não estamos falando de um sangue que foi constituído através de uma hereditariedade humana. Nós não estamos falando de um homem que nasceu exatamente da forma como era o seu pai carnal e terreno. Teve a genética herdada do seu pai, teve a genética do seu pai incutida na sua mãe para que gerasse e então nascesse. Nós não estamos falando do filho do José com a Maria, nós estamos falando da encarnação do Zoe. O Zoe existia, a vida estava nele. Amém. Quando o Senhor Jesus encarna na barriga de uma mulher, Ele está trazendo consigo não o sangue de José e Maria, Ele está trazendo consigo o Zoe. Era o Zoe sendo gerado na barriga de uma mulher. Então quando Jesus nasce, cresce e morre, o sangue de Jesus nos cobre, porque não é o sangue de Abel que herdou de Adão, mas é o sangue que veio do céu, é o sangue do Pai, é o próprio Deus encarnando no homem e morrendo em favor do homem. É por isso que eu e você podemos hoje ter porque é o sangue de Jesus. E se o sangue de Abel falava, imagine o sangue de Jesus. Se quando o sangue de Abel caiu na terra, feriu o coração do pai, a ponto dele virar para Caim e falar: o sangue do seu irmão clama desde a terra para mim. E veja que não é só isso. Não é só isso. A palavra do Senhor diz assim, eu não anotei aqui, mas nós lemos esse texto de Gênesis, tem um outro de Lucas, que Jesus diz assim: tanto o sangue de Abel quanto o sangue de Zacarias morto entre o altar. Quem já leu esse texto? Esse sangue vai ser cobrado de vocês, fariseus. O que Jesus estava dizendo ali? Estava admoestando, ele estava corrigindo os fariseus, ele estava dando uma represária a eles. Mas o que isso nos diz numa outra contrapartida do texto? Isso diz que o sangue tem voz. Isso diz que o sangue fala. Isso diz que o sangue tem vida. Zacarias e Abel morreram na lei. Como que o homem na lei tinha contato com Deus? De que forma? De forma nenhuma. Quem tinha contato com Deus? O sumo sacerdote, uma vez por ano, e era um contato show de bola, que ele podia até morrer. Moisés tinha um contato. Eliseu, Elias, só as pessoas escolhidas a dedo. Agora, quando Abel morreu, o sangue dele falou. Quando Zacarias morreu, o sangue dele falou. Quando Jesus vem para a terra, aquilo está na memória eterna de Jesus. Ele fala: o sangue dessas duas pessoas vai ser cobrado de vocês. O que ele está falando? O sangue tem voz, o sangue fala. Então, irmãos, o sangue de Yeshua grita. Quando a palavra diz que nós temos um advogado junto ao Pai,
Hoje, eu vou dizer isso particularmente, uma interpretação minha. Essa é uma forma de advogar diante do Pai. Antes eu imaginava Jesus de terno e gravata. Cada um tem uma imagem, não riam da minha. E aí Satanás de um lado, acho que de tanto teatro que a gente assiste, né? E Jesus do outro. Também é assim. Mas qual que é a forma que ele interpela? Qual que é a forma que ele se opõe ao acusador? É através da voz do sangue dele. A voz do sangue dele, a voz do sangue de alguém temporário como Abel. A voz do sangue de alguém pecador como Abel falou com o Pai, porque a vida estava no sangue. E aquele sangue agora se via sem propósito. Agora o sangue de Yeshua, ele não é uma alma vivente como Abel era. Ele é um espírito vivificante. É diferente, irmãos. Por quê? Porque isso diz que o sangue de Jesus não diz sobre ele. Diz sobre nós. Diz sobre nós. Ele é um espírito vivificante, ou seja, ele vivifica. Quem precisa ser vivificado? Quem está morto. Ele nos vivificou. O sangue dele gritou ao Pai, e isso nos trouxe vida. Quando o sangue de Yeshua acerta o trono da graça do Senhor e o atinge, quando o sacrifício de Jesus atinge o coração do Pai, o Pai não sai na terra agora buscando por culpados por aquele sangue, porque quem é o Caim da história? Quem matou Jesus? Eu matei Jesus. Você matou Jesus quando você pecou. Mas foi do agrado do Pai, diz em Isaías, moê-lo, fazendo-o enfermar. Por quê? Porque Ele nos amou. Como que explica isso? Como que explica isso? Como que explica o Pai agora vindo amar Caim? Como explica agora o Abel, que era aquele que nós vimos aqui semanas passadas a criação, e quando a palavra do Senhor diz acerca do concílio eterno, quando o Senhor construía o mundo e Jesus com ele, e a palavra fala que aquilo era um relacionamento delicioso, cara. Por que ele fez isso? Por que ele entregou? Porque ele nos amou e nos ama da mesma medida que ele ama o Filho. Ele nos ama da mesma medida que ele ama o Filho. Ele nos quer na mesma proporção que ele queria o Filho. Uma vez batizando no Jordão, o Pai disse assim: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Por que ele não falou para os outros naquele momento? Porque os outros ainda não eram lavados e remidos por aquele sangue. Agora, quando eu me achego diante do Pai, Ele me adotou. Foi Ele que me escolheu. Eu que estava preso num lar de crianças perdidas e desesperadas, sem pai nem mãe e condenadas. Ele foi lá e Ele me arrancou de lá. Ele deu o sangue dele, Ele colocou o nome dele no meu nome. Ele falou: pode se chamar de mim, pode falar que você é meu filho. A partir de hoje eu estou falando para você, pode falar que você é o meu filho. Eu estou entregando o meu Abel, aquele que eu amava que me entregasse as coisas, aquele que era a minha delícia, aquele que tinha a minha vida. Eu estou entregando aquele que tinha a minha vida, para que agora você tenha a minha vida. E para que agora o sangue dele grite o seu nome. Cara, quando você para pensar nisso, é impossível você não ficar louco. É impossível você pensar que o sangue de um humano pecador falou com o Pai na época da lei, onde não se tinha contato com Deus, mas um sangue falou, porque o sangue não deixou de ter vida. Prova disso que os animais cobriam os pecados daquela época, porque tinha vida no sangue deles. Mas os animais não podiam dar vida, eles não podiam outorgar vida. Por quê? Porque eles não eram a fonte da vida. E agora quando vem Yeshua, a palavra do Senhor diz assim: aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que você acha? O que é a água? O que é a água? O que é a água? A água é vida. Do meu e do seu interior fluirá o Zoe, cara. Por quê? Porque a fonte do Zoe nos comprou e nos levou para Ele. Por isso que nós estamos diante de um espelho. Nós estamos diante de um espelho. Como que era o espelho romano daquela época? Ele não era bonitinho, onde você via a sua imagem. Uau, olha a minha imagem, não.
espelho daquela época ele era embaçado, não era igual esse polido. E aí vem o Senhor e diz assim: nós, como um espelho, somos transformados dia após dia. Aí vem a palavra e diz assim: andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Por quê? Porque a carne diz acerca das cobiças da vida humana que eu herdei do meu pai, que me ama demais, mas ele é pecador, porque ele também herdou o pecado do meu avô. Mas quando eu ando no espírito, eu fluo por meio de uma vida que agora eu recebi do Pai Eterno. E essa vida que agora vem do Pai Eterno, ela não só atinge a minha vida, mas a palavra diz que ela faz arrebentar em mim uma nascente que atinge aqueles que estão à minha volta. E nisso o evangelho do reino vai sendo propagado. O Senhor Jesus disse assim, meu Deus, o Senhor Jesus disse assim: vão nas casas, vão, vai. Por que ele falou aquilo? Os discípulos não sabiam, mas dentro deles já estava jorrando rios de água viva. O Senhor Jesus disse assim: vão pelas casas e anunciem, está chegando o reino de Deus, vos é chegado o reino de Deus. E eles voltaram 70, para Jesus vislumbrados, dizendo: Senhor, no seu nome até os discípulos se nos sujeitam. Por quê? Porque nós estamos carregando um Zoe do qual nós não sabemos. Não é mais o Pedro, Tiago e João entrando numa casa, é o Filho do Eterno. Não é mais Caim batendo a porta, é o Abel chegando naquela casa, cara. Não é mais alguém que é estranho ao Pai, é alguém que sem perceber exala esse rio, exala essa vida. Por que às vezes as pessoas querem estar perto de você? Por que agora parece que você tem um brilho diferente? Porque você era uma cisterna rota, porque você era um poço roto, descavado, tampado, mas Yeshua deu o Zoe dele para você, para que através de você jorrasse vida. Glória a Deus. O sangue de Jesus fala, o sangue de Yeshua grita, ele grita o meu nome, ele grita o teu nome. Ai, meu Deus, o sangue de Yeshua não cobriu o pecado dele, porque ele não tinha de forma justa, ele não tinha. Quando Yeshua morre, ele tem para si um poder, que é o poder da morte. Por que ele tem o poder da morte quando ele morre? Porque ele morre sem o pecado, ele triunfa sobre a morte, porque ele não se torna, durante 33 anos da vida dele, ele não se torna refém da morte. Queridos, isso custou demais, isso foi muito penoso, porque a palavra diz que em tudo ele foi tentado. Em tudo, você não foi tentado em tudo e nunca vai ser. Mas sabe a sua tentação mais penosa? Ele também passou. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Que loucura é isso! Ele pôs em jogo. Quando Yeshua encarna, ele põe em jogo a sua deidade. Porque o que ia acontecer se ele pecasse? Acabou tudo. Acabou tudo. O que aconteceria se Jesus olhasse para uma mulher com um olho diferente? Se ele comesse além do que ele devia, com uma glutonaria? Você imagina como foi a vida de Jesus? Você imagina que ele tinha que ser o perfeitinho. Não podia comer além do que devia, não podia fazer além do que devia. Meu Deus! Como que nós não vamos pecar? Mas ele não pecou. E é por isso que quando ele morre, ele triunfa sobre a morte. Por quê? E a palavra do Senhor diz assim: morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória de Yeshua. Glória a Deus. Aí a palavra do Senhor diz assim em Romanos 3:24: justificados gratuitamente por sua graça, a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs aonde? No seu sangue, como propiciação. Sabe o que é isso? Nós nos tornamos propícios. Nós nos tornamos propícios. Talvez se você passar lá na rua agora, ou à noite, você vai ver moradores de rua, certo? Veja um bem bêbado, com uns 5 corotinhos fechados ainda da cabeça dele.
Clamando outro dia. Você leva ele na sua casa? Naquela situação? Não. Por quê? Porque ele não é propício. Ele não é propício. Agora, convidar um que está aqui é propício. Nós estávamos assim. Aí vem Yeshua, nos levanta, nos limpa, nos tira do vinho que causa contenda e nos leva para o Espírito e nos torna ao Pai propícios. Por isso toda culpa, de novo, vai embora. Em nome de Jesus, vai embora. Ele te fez propício. Até talvez você esteja se sentindo culpado por uma coisa que você não consegue deixar de fazer. Eu quero dizer, isso não é mais poderoso do que o sangue de Jesus sobre a sua vida. O Senhor te tirou do império das trevas. Sabe o que é império das trevas? É a regimentação. Diz sobre uma organização bem estabelecida. É um império. Tem rei, tem servos, tem governador. Ele te arrancou do império das trevas e te levou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o juiz sobre a sua vida hoje não é mais Satanás. Você não precisa mais viver de acordo com esse império, se sentindo obrigado a pagar os tributos desse império e se vendo como quem não consegue se desvencilhar desse império, porque você não está mais nesse império. Mas então por que isso ainda está em mim? Porque isso é fruto do pecado original de Adão, que consegue cativar a nossa carne, mas não cativa o nosso espírito. Quando nós entendemos o que o apóstolo Paulo diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Nós entendemos que existem dois ambientes dentro do homem, um que é passível de prisão e de cativeiro, e outro que está clamando por Abba Pai. O que é isso que está clamando por Abba Pai? É o zoe dele no meu espírito. E eu posso viver pelo zoe dele no meu espírito, se eu viver no espírito, se eu semear no espírito. Então, para você deixar de fazer o que você quer deixar de fazer porque é pecado, você não fica lutando contra aquilo, porque você não vai vencer. Fala assim, para nós fazermos o quê? Corrermos. Deixa Satanás fugir, diz o Senhor, das paixões da juventude. E fugir das paixões da juventude e ir para onde? Para o amor que é eterno. Então começa a semear no espírito, que você vai ver que você vai parar de colher na carne. Então não é eliminar a colheita, mas é eliminar a semeadura. Nós queremos eliminar a colheita. Eu estou fazendo isso errado, eu não quero fazer mais. Não é assim. O que você tem que fazer? Você tem que endereçar as suas sementes para o espírito. Por quê? Porque aquela terra da carne vai começar a ficar árida. Ela vai começar a ficar rochosa, porque ela não está mais recebendo sementes. Agora aquela terra nunca vai sair de você. Por quê? Porque você é feito de corpo, alma e espírito, e o corpo não vai sair de você. A alma, que é quase amiga ali, também não vai sair de você. Por isso que o salmista falou assim, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É o cara conversando com ele mesmo. Ele estava conversando com a alma dele. Através do quê? Através da consciência que ele tinha do Senhor, do Eterno, porque isso está em Salmos. Ele conversava com a alma e ele aquietava a alma. Então nós somos semeadores com sementes nas mãos. Semeie no Espírito. Começa a semear no Espírito. Fazer coisas do Espírito. Essas coisas vão perder o poder. A palavra fala em 1 Pedro 18. Um texto muito impactante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, expiatório, quer dizer, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Queridos, eu gostaria de falar até aqui sobre o sangue é a vida. O sangue é a vida. Agora, nós lemos 2 vezes que a palavra fala acerca de beneplácito, certo? Em Efésios. Vamos entender o que é isso. A palavra beneplácito, no grego, ela é eudóquia. Essa palavra no grego. Se pegar o Novo Testamento, é escrito em grego. Algumas pessoas dizem que Mateus foi escrito em aramaico, mas ninguém sabe. Os manuscritos mesmo é grego, o Novo Testamento, e hebraico, o Velho Testamento.
Então, se você pegar no Novo Testamento, quando Paulo fala beneplácito, vai estar escrito eudóquia. E eudóquia tem 3 significados práticos: satisfação, deleite e aí um outro ponto que entram 3 palavras: bondade, desejo e propósito. Então, na verdade, seriam 5, né? Satisfação, deleite, bondade, desejo e propósito. Então, você percebe que, por exemplo, a palavra colocada no Novo Testamento como beneplácito, ela pode tanto ser um propósito de Deus, quanto ela pode ser um deleite. A gente tem que analisar o texto para entender. E analisando esse texto, quando o apóstolo Paulo por 2 vezes fala eudóquia, foi isso que me chamou a atenção. Por que ele fala beneplácito 2 vezes? Alguém sabe o que é beneplácito? É uma palavra meio, né? Vamos analisar a manifestação dos 2 eudóquias desses textos. Efésios 1:5 diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para, a fim de que, né, ou seja, louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então, de novo, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para... Ou seja, tudo que ele falou no versículo 5, ele vai dizer agora por que ele fez isso. Por que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da vontade dele. Ele vai falar por que ele fez isso. Louvor da glória de sua graça, versículo 6, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Podemos ver aqui uma manifestação de eudóquia como satisfação e deleite. O fato dele nos predestinar nele é algo agradável, deleitoso, que lhe traz satisfação. Então, o que o Pai está dizendo através do apóstolo Paulo quando ele coloca aí a palavra plácito? Ele está dizendo acerca de deleite. Eu vou ler de novo agora usando essa palavra. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o deleite da sua vontade. Ou seja, quando o Pai nos predestina para filhos em Jesus Cristo, isso para Ele foi deleitoso. Isso para Ele foi deleitoso. Ele amou o fato de nos colocar como filhos dele através de Cristo Jesus. Talvez você olhe o sacrifício de Jesus e você pense assim, não é errado pensar, poxa, o Pai sofreu demais, porque viu o seu filho daquela forma, sofrer todas as coisas, passar por aquilo que Jesus passou. Ele sofreu demais. Sim, ele sofreu. Mas o apóstolo Paulo está falando que foi deleitoso Ele nos predestinar para filho em Jesus Cristo. Talvez, numa escala, foi mais deleitoso do que dolorido. Cara, quantas vezes você vê no Novo Testamento o Pai pesando sobre nós o sacrifício de Jesus? Quantas vezes você vê o apóstolo Paulo pesando sobre os cristãos o sacrifício de Jesus? Pesando. Você não vê. O que ele fala? Ele manifesta sobre nós o seu amor quando Ele morreu por nós e nós ainda éramos pecadores. Ele nos predestinou para Ele segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o deleite da sua vontade. Não fostes vós que amastes a mim, eu amei a vós. O que o Senhor está dizendo é que, gente, foi mais deleitoso para Ele te ter como filho do que dolorido ver o filho dele sofrer. Pelo conteúdo do Novo Testamento dá para perceber que o Pai nos amou de uma tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não que deu o filho dele por vocês miseráveis e olha o que vocês fizeram com o filho dele, não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não estamos falando de um pai rancoroso que teve que entregar a sua melhor parte, então toma aí seus miseráveis, agora vivam debaixo dessas regras, senão vocês vão para o inferno. Nós estamos falando de um pai que nos amou, que nos conquistou, como dizem Jeremias em Lamentações, com amor eterno. Eu te amei, um amor que não tem começo, não tem meio, não tem fim, pelo beneplácito do Pai no Filho, pelo deleite do Pai no Filho.
nós fomos predestinados para um dia, conscientemente, respondermos essa predestinação e entender o nosso lugar como filhos dele aqui na terra. Não é sobre um pai rancoroso. Não é sobre um pai rancoroso que deu o seu filho. É sobre um pai amoroso que deu o seu filho. É sobre um pai que quer que você entenda que você é amado, não para afagar os seus erros e te colocar sentado, mas para te despertar. Para você entender que esse amor é incondicional, para você entender que esse amor é impossível ficar diante desse amor inerte. Mas para você entender que existe dentro de você um depósito do Zoe, que existe dentro de você uma cascata, que existe dentro de você uma cachoeira para ser arrebentada, e Ele conta com isso. Que existe em mim e em você um legado de embaixadores de Cristo, daqueles que chegam numa cidade e se tornam a embaixada de determinado país. Então tudo que as pessoas quiserem saber daquele país, vão na embaixada falar com o embaixador, e o embaixador é a maior autoridade ali daquela embaixada. Ele conhece a cultura do país em que ele veio, ele responde pelo país em que ele veio, mas ele não é daquele país que ele está. Nós somos embaixadores, nós não somos daqui, mas nós estamos aqui para estabelecer o reino daquele que enviou para cá. Você entende? Não é de um pai rancoroso, é de um pai amoroso, te chamando pelo amor, até quando ele faz doer. Até quando ele faz doer é amor. Porque qual é a concepção que você tem de amor? Talvez o seu amor não seja amor, seja paixão. Sabia que tem uma diferença? A paixão é temporal, o amor é eterno. Por isso que quando alguém vai casar, você entende que você vai construindo o amor. E você tem que viver pelo amor de Jesus, senão não vai dar certo. Por quê? Porque se começar a envolver situações, se começar a se meter no meio de questões, já não é mais incondicional. E o amor de verdade é o incondicional. Esse é o amor que vem do Pai. Por isso as pessoas falam assim, fulano e ciclano ali, um determinado casal do mesmo sexo, eles se amam. Biblicamente falando, eles não se amam. É uma paixão. Porque o amor não vem de nós. O amor vem do Pai. O amor nasce do Pai. Sabe, assim como o Zoe, a vida estava nele. Por que a vida fala que a vida estava nele? Porque a vida está hoje em todos nós. É interessante você pensar por esse lado. Nós estamos vivos pelo sacrifício de Jesus, o Zoe está sobre nós. Mas e o amor? A palavra amor estava nele? Não, a palavra fala que ele é amor. Por quê? Porque o amor dele não é da mesma forma que a vida dele está em você. Não tem como você andar em amor, tem como você andar em vida. Mas como que você anda em amor? Conectado com o Pai, porque Ele é a fonte do amor. Ele é o amor. Então, se Ele não for o ponto de princípio de todas as coisas, é uma tremenda de uma paixão temporal, ainda que muito parecida com o que a gente conjectura como amor, mas não da mesma forma como o amor do Pai. Então, resumindo Efésios 5 e 6, o eudóquia do Pai é o Pai em Cristo nos dando a paternidade, e isso para Ele sendo uma satisfação e um deleite. Cara, agora olha o eudóquia do Filho, porque o primeiro eudóquia, o primeiro beneplácito é o beneplácito do Pai. Vocês perceberam ali no texto, ó? Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Da vontade de quem? Do Pai. Então esse primeiro beneplácito é o beneplácito do Pai. Agora no versículo 9, nós temos o beneplácito do Filho. A palavra fala assim: desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Prestou atenção? Desvendando-nos o mistério de sua vontade, estou lendo o versículo 9, Efésios 1, 9. Segundo o beneplácito eudóquia que propusera em Cristo. Então, o primeiro beneplácito aí de Efésios é o do Pai. Agora o segundo é o do Filho. E qual que é o beneplácito do Filho? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui o eudóquia, o beneplácito do Filho, é o propósito. Lembra que a gente leu que um dos significados da palavra eudóquia era o quê? Propósito.
esse beneplácito aqui do filho é o quê? É o propósito do filho. Então o beneplácito do pai, a palavra traduzida ali seria deleite. E o beneplácito do filho é propósito. E qual que é esse propósito? Está escrito ali. Ó, eu vou trocar a palavra beneplácito por propósito. Segundo o seu propósito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O propósito do filho era convergir a terra com o céu. Você leu aí em Efésios? O propósito do filho é convergir. Você sabe o que significa convergir? Eu anotei aqui, ó. Eu não sabia muito bem. Convergir, tender para o mesmo ponto, seguir, se aproximar cada vez mais, concorrer, tender para o mesmo fim. Então o que é convergir? Convergir é pegar duas coisas e colocá-las para o mesmo ponto. Por que que o filho precisava fazer isso? Porque o que estava acontecendo? A terra estava indo para onde? E o céu estava indo para onde? Então o filho é o ponto de convergência entre o céu e a terra. E é aqui que nós nascemos. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. De que maneira nós teríamos o céu na terra se só o filho teve esse propósito? Vocês estão entendendo? Que é meio... Mas assim, ó, o propósito do filho é convergir o céu com a terra. Está escrito aqui em Efésios, acabamos de ler, beleza? Como que isso vai acontecer? O filho não morreu? E não subiu? E agora? É aí que começa a entender sobre o corpo de Cristo, que é o que a gente vai falar na próxima ministração. Por quê? Quando Jesus morre na cruz, a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo diz que Jesus é o quê? Ele é o cabeça. Nós já falamos isso em mesa, tudo. Então, o que acontece? Quando Jesus morre na cruz e quando ele instaura a igreja, o apóstolo Paulo diz que a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Hoje, sobre essa ótica, Jesus, ele, por amor a nós, ele deixou de ser pleno entre cabeça e corpo. Ele deixou de ser pleno entre cabeça e corpo. Hoje ele é só o... E quem é o corpo? Nós. Então, o que acontece? O eudóquia, o beneplácito de Yeshua não está completo. Está completando-se. Quando cada dia mais eu e você nos convergimos e levamos a convergência do céu na terra lá fora, nós manifestamos o corpo de quem nós somos, que é Yeshua. E o corpo de Jesus, ele traz o legado do beneplácito da vontade do Pai nele, que era de convergir o céu na terra. Por isso que a igreja tem o poder de manifestar o céu na terra, porque ela tem esse encargo do Pai. Jesus, ele deixou de ser corpo inteiro para ser só o cabeça. Então quando ele sobe no céu, ele é o cabeça e eu sou o corpo. Eu manifesto Jesus. Nós estamos nos tornando o quê? A imagem de quem? A imagem do Filho. Nós devemos manifestar quem? O Filho. E é esse encargo que há sobre nós, essa responsabilidade que há sobre nós, essa convergência está na nossa conta também. Por quê? Porque Jesus não é mais braço. E isso é um amor louco. Porque ele deixou de ser braço, com perna e pé, por amor a mim. E me confiou os membros dele. De tal forma que eu me torne os membros dele. E é por isso, irmãos, que não tem como a gente se dizer cristão e também não estar com uma comunidade de fé ou igreja, como você queira chamar. Tem como a cabeça divorciar do corpo e o corpo divorciar da cabeça. Como que a cabeça vai para um lado e o corpo vai para o outro. E é por isso que nós temos que estar conectados nele. Porque o braço precisa da cabeça, assim como o meu pé precisa da cabeça. O pé não precisa do braço para então precisar da cabeça. O pé precisa da cabeça. É por isso que nós temos que executar e fazer o nosso sacerdócio pessoal. Por isso que nós temos que queimar para Ele. Nós temos que queimar para Ele. O que diz acerca de queimar para Ele? O que os sacerdotes faziam?
queimavam para ele ofertas. Eram os que tinham contato com ele. Eram os que tocavam o povo. E aí vem o Senhor e diz que nós somos feitos o quê? Sacerdotes do Deus vivo. Então nós temos que desempenhar isso. Eu tenho que entender o meu papel no corpo de Jesus e entender que eu preciso executar isso, porque quando eu executo isso, eu trago à existência essa convergência que o Senhor prometeu que aconteceria através do Filho. E o Filho deu um start que nós jamais conseguiríamos dar. E hoje nós não somos nós mesmos fazendo as coisas. Nós somos o legado dele, nós somos o reflexo dele. A fonte não está em nós. No espelho, quem é a mentira somos nós e a verdade é Ele. A imagem viva no espelho é Ele, nós somos o reflexo. E quando nós fazemos isso, nós trazemos essa convergência à existência. E nós passamos a manifestar a igreja. E nós começamos a unir o céu com a terra. E nós começamos a estabelecer o reino dele. Nós começamos a fazer como ele comissionou aos 70. Ide e anunciai que vos é chegado o reino dos céus. Então você entendeu? Ele nos amou, Ele nos quis, Ele nos comprou, Ele fez tudo o que Ele tinha que fazer. E Ele está lá de cima só nos coordenando. Mão, pé, ande para lá, não ande aí, ande para cá, pegue isso, não pegue isso, faça isso, não faça aquilo. Esse é o nosso Senhor. Amém? Então usou de nossa vida. Ele é feito para que nós entendamos o amor de Jesus, para que nós entendamos o sangue dele sobre nós e para que nós possamos promover e trazer essa convergência para a terra que só vem a igreja. Amém? Eu queria orar, feche seus olhos. Quer cantar um louvor, irmã Júlia? Não, ela está tranquila hoje. Seus olhos aí. Vai falando com o Pai acerca do que a gente ouviu hoje. Vai agradecendo Ele por esse amor. Vai clamando a Ele para que direcione a sua mente e o seu coração, para que você possa desempenhar o seu papel no corpo e trazer essa convergência que o Senhor legou no Filho e que atinge a nós, o corpo dele hoje.